doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 8, parte 02, dia 16 de agosto de 2025. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Quem não crê em Deus o fez mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu. 1 João 5, 9 e 10. Se o testemunho de homens de respeitabilidade e integridade for recebido nos tribunais de todas as nações, então certamente o testemunho de Deus é infinitamente mais digno de nossa aceitação. Os melhores dos homens são falíveis e inconstantes, mas em assunto de maior importância, seu testemunho é acreditado. Os assuntos do mundo logo chegariam a um impasse se não fosse assim. Então, com quanto mais confiança podemos receber o testemunho daquele que é infalível e imutável, que não pode enganar nem ser enganado. Quão indescritivelmente terrível é a alternativa se não acreditarmos no registro de Deus. Isso é virtualmente chamá-lo de mentiroso, considerá-lo uma falsa testemunha. Que o leitor seja liberto de tal maldade, que o ouvinte também seja liberto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o ponto 4. Nenhuma outra explicação é viável. De onde vem a Bíblia? É uma questão que merece a melhor atenção de toda mente séria. Os assuntos de que trata são tão tremenda importância tanto para o nosso bem-estar presente quanto para a nossa felicidade futura, que a questão de sua derivação exige o exame mais diligente. A Bíblia está aqui e deve ser explicada. Ocupa um lugar único na literatura da humanidade e exerceu uma influência inigualável na formação da história do mundo e, portanto, exige em voz alta que se dê uma justificativa adequada de sua origem. Apenas 3 explicações são possíveis. A Bíblia é uma impostura deliberada, fabricada por homens perversos, ou é o produto de visionários iludidos que imaginavam em vão que estavam dando mensagens inspiradas do céu, ou então é o que afirma ser uma revelação infalível e autorizada do próprio Deus aos filhos dos homens. Entre essas 3 alternativas, todo investigador cuidadoso do assunto deve escolher. Se ele ponderar cuidadosamente os 2 primeiros e testá-los pelas evidências apresentadas em favor da Bíblia ser uma comunicação divina, ele não deve ter dificuldade em perceber que eles não são apenas inadequados, mas totalmente absurdos. É proverbial que a água não vai subir acima de seu próprio nível, pois é evidente que nenhuma causa pode produzir qualquer efeito superior a si mesma. Igualmente incrível é que os homens ímpios produzam um livro que tenha feito muito mais do que todos os outros livros combinados, exceto aqueles extraídos da Bíblia, na promoção da moralidade e na produção de santidade. Uvas não crescem em cargos. Afirmar que a Bíblia foi produzida por homens maus e refutado pelo próprio caráter de seus ensinos, que condenam uniformemente a desonestidade e declaram que todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. É totalmente irracional supor que os autores da fraude literária mais ímpia e gigantesca já imposta à humanidade, se é que é, inventem para si uma desgraça tão terrível como essa. Também deve ser lembrado que alguns dos escritores da Bíblia deram suas vidas por um testemunho de sua veracidade. Mas os anais da história não contêm um registro de homens que voluntariamente sofreram martírio por uma mentira conhecida, da qual nem eles, nem suas famílias receberam qualquer vantagem.
Outra classe de céticos descartam a Bíblia como os voos fantasiosos dos poetas, os delírios dos místicos, as extravagâncias dos entusiastas. Muito nele é sem dúvida muito bonito, mas é tão insubstancial quanto um sonho, sem nenhuma realidade correspondente, e aqueles que acreditam no mesmo estão vivendo apenas em um paraíso de tolos. Eles dizem: se existe um Deus, ele é tão absoluto e transcendente, tão distante desta cena, que ele não toma conhecimento pessoal de nossos assuntos, que é antifilosófico e um assunto a sua grandeza afirmar, como o antigo Salmo faz. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim somos solicitados a acreditar que místicos e fanáticos inventaram um Deus com atributos mais ternos e nobres do que o Deus real. Mas dizer que a fantasia concebeu um Deus superior ao que realmente existe é o ápice da irracionalidade. Se pudéssemos escolher que tipo de excelência a divindade deveria possuir, não incluiríamos entre eles a piedade ligada ao poder infinito, usando esse poder como seu servo para ministrar com ternura ao sofrimento. Certamente esta é a quimera mais surpreendente que já foi inventada, que os homens dotaram a Deus de qualidades maiores do que ele realmente possui, que eles predicaram dele uma perfeição que ele é incapaz de exercer. Antes, devemos afirmar que essa declaração maravilhosa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É uma revelação que nos abre um novo reino moral, um reino de benignidade e graça inimagináveis. A mensagem da redenção é uma luz divina que vem do alto sobre nós, uma revelação que prova a si mesma, que Deus envia aqui seu próprio Filho, vestido com nossa humanidade, para buscar e salvar os rebeldes contra seu governo, para sofrer em seu lugar e por sua morte fazer plena expiação por seus pecados, para fornecer seu Espírito, para conformá-los à sua imagem, para torná-los seus co-herdeiros e participantes de sua glória eterna. É um conceito que nunca havia entrado no coração ou na mente humana para conceber. No entanto, é digno, adequado ao nosso Criador. O Evangelho é a força mais nobre que já tocou o caráter humano. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, meus pensamentos estão acima de seus pensamentos, e meus caminhos acima de seus caminhos. E isto deveria ser verdade. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.